Pessoal, então essa daqui foi a área que a gente utilizou para fazer o plantio. Então foi justamente essa área aí que a gente precisava fazer a análise do solo, certo? Então aproximadamente aí 5 hectares que a gente fez de coleta do solo. Bom, e aí a coleta a gente faz assim, ó, 20 centímetros de profundidade, faz a coleta. A gente pega a mesma linha, aí mais abaixo tem mais outro furo, e mais abaixo tem mais um. E a gente sempre vai dando o jeito de fazer em zigue-zague, vai coletando e vai homogeneizando tudo. Aqui, ó, é coleta de 3 buracos atrás. Aí, ó. Pessoal, então aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente fez a análise de solo. Justamente nessa área aqui, ó, essa, essa e essa. Foi onde fizemos a análise de solo. Então, como que a gente fez aqui na prática? Eu vou fazer um trajeto aqui para vocês terem uma ideia aproximadamente aí, tá? De como que a gente faz a coleta do solo. Então, eu vou aqui como se fosse fazer uma medição manual. Então, a gente ia fazendo mais ou menos dessa forma, certo? Dessa forma aqui que a gente fez a análise de solo. Então concluía, a gente fazia a coleta do solo, certo? E depois ia fazendo novamente lá, ia fazendo zigue-zague, certo? Então a gente ia fazendo dessa forma aqui, ó. Descartar esse risco todo. A diferença é que eu fiz uma amostra utilizando o solo dessa área, dessa e dessa área. Porque essas três primeiras áreas aqui, elas são a parte mais alta do terreno. Então o solo ele tem uma cor só, você percebe na coloração, certo? E essas últimas três áreas, você percebe que o solo mudava de um tom mais avermelhado para um tom mais acinzentado, sabe? O solo mais fofo também. Então, e aí eu fiz duas coletas de análise para análise do solo. Olha, então aqui, essa daqui foi a recomendação dos agrônomos lá do Ciência Solo, tá? Pessoal aqui da Oeste Paulista, de São José do Rio Preto. Então aqui, o que foi a recomendação deles aqui? A gente dividir, tá vendo esse desenho aqui, ó? Dividir em talhões, certo? Por que dividir em talhões? Porque às vezes você pode ter uma área de um relevo diferente, um solo pode ser mais argiloso, mais arenoso. Então, um único terreno pode ter vários tipos de solo, tá? A topografia dele, a vegetação em si muda, certo? Então, você pode ter o solo aí, a cor do solo pode ter uma textura diferente, drenagem diferente, certo? Então, se vocês verem aqui, ó, semelhante lá ao que eu fiz o trajeto lá no mapa. Então, a gente fazia essas coletas aqui conforme a recomendação dos agrônomos, certo? Então, a gente dividiu lá em dois talhões, eu digo aí duas áreas de medição de coleta de solo. Então fizemos duas coletas de solo diferentes, dois pacotes aí pesando aproximadamente meio quilo, 1 quilo, e mandamos para análise de solo, certo? Então a gente fez basicamente dessa forma aí. A gente coletava abria vários buracos e coletava o solo, certo? Ia jogando dentro de um balde e misturando, de forma que a gente formasse uma única amostra no final das contas, tá? Aqui eles recomendavam a gente mandar uma amostra de apenas 300 gramas, certo? Para análise do solo. E as camadas aqui, de acordo com o que a gente ia fazer, tinha a camada que a gente fazia a coleta. Tudo isso daqui com o apoio do agrônomo. Então o que a gente ia fazer aí era justamente uma calagem e adubação, certo? Então foi essa recomendação aí de 20 centímetros até os 25 é aceitável, certo? Então basicamente isso daqui que a gente fez lá.
Então, após mandar as duas amostras, os 2 pacotes de amostra para o pessoal lá do Ciência Solo, a gente recebemos aqui esse resultado da análise de solo, certo? Por alto, pelo gráfico, dava para a gente ver o que estava bom e o que estava ruim, o que estava elevado e o que estava baixo, certo? Então, algumas coisas aí a gente não precisava trabalhar muito. Porém, eu repassei esse resultado aí para 2 agrônomos, tá? E tivemos aí a recomendação. E a recomendação aí do agrônomo foi a gente aplicar o calcário calcítico. Então, pessoal, foi recomendado aqui pra gente o calcário calcítico, 9 toneladas. Por conta da carga, tivemos que fechar aí 18 toneladas, tá? Para não ficar inviável. Então, o agrônomo indicou não só o calcário calcítico, mas toda a adubação também e as fases da adubação. E aqui vocês vê o trator, vocês viram o caminhão descarregando o calcário calcítico e o trator aí carregando o outro trator que estava fazendo a aplicação do calcário calcítico, certo? Então, bacana, um trabalho muito completo e que tornou o nosso milho aí bem vigorante. E aqui é como que o trator faz a aplicação. Ele tem uma espécie de um disco e conforme o calcário vai caindo, ele vai jogando o produto aí para os lados. Olha aí, ó, o resultado do calcário calcítico. Ó, chão 100% coberto. Olha, e aqui depois que aplicamos o calcário calcítico, a gente passou a roma e a niveladora, certo? O correto era a gente esperar aí pelo menos 1 mês ou 2 meses, mas só que como a gente estava com um prazo curto, decidimos passar o maquinário aí para incorporar o calcário ao solo, acelerando o processo. E esse foi um vídeo que eu gravei logo após que o maquinário terminou. É um casal aí de seriemas. E o solo ficou dessa forma aí, depois que fizemos todas as etapas de tratamento e ficou faltando só fazer o plantio. E para o plantio a gente optou por maquinário aí que desce a semente e o adubo ao mesmo tempo, certo? Então plantamos aí aproximadamente 400 mil plantas e utilizamos aí aproximadamente 15 sacos de adubo, se eu não me engano, tá? 5 a 6 sacos de semente e 15 aproximadamente de adubo, conforme a recomendação do agrônomo. Olha aí a qualidade desse solo, como é que ficou depois de feito todo o tratamento. Show de bola.